Vamos entrar aqui, lá no livro de Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta, encontra Judas, João, Pedro, né? Aí, antes do Pedro é Tiago é Hebreus. Diz o quê? Olhando para Jesus. Nós temos aprendido que olhar para Jesus, sem querer escarnecer de alguém, não é olhar para o crucifixo, para uma imagem, não. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. Mas também não é olhar para o livro, para a Bíblia. É olhar para aquilo que Deus fala pela palavra. O missionário R.R. Soares, ele costuma explicar assim: quando você está ouvindo uma pregação, que aquilo chama a sua atenção, aquilo é Deus se revelando para você. Você está lendo a Bíblia, aquilo chama a sua atenção, aquilo é Deus se revelando. Você tem que olhar para aquela palavra. Quando você olha para aquela palavra, aí você começa a ser uma pessoa abençoada. Lá no livro de Salmos, hoje eu vou mexer bastante aqui na Bíblia, tá? O Salmo 34, versículos 4 e 5. O Davi fala muita coisa para nós aqui. Salmo 34, versículos 4 e 5. Primeiro ele diz assim no 4, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quer dizer, o que está assustando você? O que está atemorizando você? O que está roubando a sua paz, tirando a sua paz? Busque ao Senhor. Busque, entenda bem, busque ao Senhor. Busque aquela palavra que vai falar ao seu coração, aquela palavra que vai te iluminar. É importante, vai te livrar dos temores. Olha, veja o 5, pessoal. Olharam para ele, quer dizer, olharam para aquilo que você recebeu da palavra, aquilo que Deus falou com você, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então você tem que buscar aquela palavra que vai te saltar aos olhos, palavra que vai iluminar você e que vai livrar você de todos os temores. Como eu falei na oração, você recebe um diagnóstico ou alguém da família, alteração nos exames. Meu Deus, o que é isso aqui? Não, busca ao Senhor, Deus, me dá uma palavra. Se tem a palavra, você já olha para aquela palavra. Não, para Deus não há impossível. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, ou pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Você olha para aquela palavra ali é que ilumina você. Então você tem que aprender a olhar. Davi ainda falou uma coisa mais profunda, no Salmo 27, no versículo 4. O que ele disse aí no versículo 7, 27, 4? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida. Nós já aprendemos que não é morar aqui na igreja. Todos os dias você está em comunhão, irmão. Tem gente que, por exemplo, lê a Bíblia. Já ouviu alguém falar uma vez na vida ou na morte? Outro lê a vida de vez em quando, pega ali até como um gibi, né? Antigamente você ia em outros lugares, tinha lá, tem revistas. Hoje não, com celular, o pessoal usa mais celular e tudo, né? Até tinha o costume, o pessoal ia ao banheiro, né, e sempre levava jornal. Até os médicos diziam, não é bom, porque é um local para ser rápido, não é um local para ficar muito tempo, e a pessoa acaba ficando. Hoje leva um celular. Mas o que eu estou dizendo? Tem gente que lê a Bíblia como um passatempo. Não, a Bíblia é Deus falando com você. Todos os dias você tem que ler a Bíblia, mas todos os dias orar, buscar comunhão. Não estou falando de você ficar o dia todo orando, mas tem um momento de o seu devocional. Isso é importante. Davi diz, todo dia morar na casa do Senhor. Para que, Davi? Ele diz, para contemplar a formosura do Senhor. Irmão, todo dia você vai ver a grandeza de Deus. Todo dia Deus vai mostrar algo belo para você. É só buscar, é ler. Como eu falei, não como passatempo, como uma obrigação, mas como um prazer. Deus fala comigo. Deus quer ouvir a tua voz, Ele vai iluminar você, você vai contemplar a formosura, coisas belas você vai descobrir na Bíblia, e ele diz ainda assim, olha o que ele diz nesse versículo ainda, o 4, e aprender no seu templo. Aí você aprende com Deus, ali todo dia você está olhando para o Senhor, todo dia olhando para a palavra dEle, lendo a Bíblia, buscando, se envolvendo, aí ele vai ter mais, porque no dia da adversidade vem, como eu falei, é um diagnóstico, entenda bem, descobre algo do marido, descobre algo da esposa, descobre algo do filho, da filha, algo contra você, mas é o dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá,
por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre meus inimigos. Você nunca vai abaixar a cabeça, nunca. Pode acontecer o que acontecer, você não abaixa a cabeça. Você está sempre de cabeça, por quê? Você está sempre olhando para o Senhor. Então, estamos vendo a importância de olhar para o Senhor. Quando esse homem, semana passada eu falei dele, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando o rei Josafá foi cercado por 3 nações, ele foi buscar Deus. Ele orou. Como é que ele orou? Ele orou lembrando ao Senhor daquelas alianças, das declarações, das promessas que Deus tinha feito aos descendentes de Abraão. E ele trouxe tudo aquilo à tona, à baila, né? Aí apresentou aquilo diante de Deus. E olha como é que ele termina a oração dele, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, diga aí, os nossos olhos estão postos em ti. Isso, quer dizer, ele colocou, se ele ficasse olhando para o inimigo, ele iria se assustar. Ele iria continuar assustado. Mas quando ele colocou os olhos no Senhor, ele começou a ver que Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus faz o impossível. Isso que é olhar para o Senhor. Você fica olhando para o problema, você vai ter medo. Pedro olhou para o vento, para a força do vento, para o mar agitado, ele teve medo e começou a afundar. Aí quando ele olhou, passou, ele pediu socorro, o Senhor estendeu a mão. Isso é olhar para aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que Deus revela ao seu coração, aquilo vai iluminar você e aquilo vai trazer um socorro para você. A mesma coisa, se nós então começarmos assim, olhar sempre para o Senhor, o brilho dele vai estar em nós. Você sabia disso? É muito profundo, o brilho de Deus vai estar na sua vida, de uma tal maneira que você nunca vai se assustar com o mal. Agora vai ser profundo. O quê? Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. À medida que você olhar para o Senhor, o brilho dele vai estar em você. Capítulo 3, que você conhece bastante, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Não era o dia não, a hora. Quer dizer, você tem que ter a sua hora de oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Qual é a mensagem? Será que alguém pode olhar para você, irmão? O que você tem para oferecer para ele? Você pode ter até ouro, não é errado não, ter o dinheiro. Mas nós temos que aprender a ter Jesus. Mas eu não posso dar o que eu não tenho. O que eu tenho, eu te dou. Se você buscar e começar a olhar para Jesus, o brilho dele vai estar em você. E as pessoas vão notar isso em você. Você vai começar a apresentar Jesus. Eu conto um caso que vocês já ouviram bastante. Já viu aquele ditado popular antigo que os antigos diziam? A minha mãe tem 92 anos, 93 agora. Ela é boa de tirada, dá cada tirada assim, daquelas frases antigas, aqueles provérbios populares, né? Que ela falava assim: está careca de saber, já ouviu isso aí? Né? Você está careca de ouvir o que eu vou falar agora. O que eu vou falar? É um pastor que quando ele começou no Evangelho, ele era do mundão, rapaz novo, ia para balada, aquelas coisas todas. E o primo dele era o parceiro dele de baladas. Quando ele se converteu, o primo ficou muito chateado. Quando alguém ia falar de Jesus, não fala de Jesus comigo, não, esse negócio de igreja, me tirou o meu parceiro, roubou o meu parceiro, eu não gosto, eu tenho ódio nesse negócio de igreja. Eu lembrei até de um roqueiro uma vez, que ele estava falando assim: mais um quando se converte um cantor, quando se converte um ator, isso mais um que está entrando nessa seita aí, negócio de evangélicos. Eles falaram a mesma coisa no começo da caminhada com Jesus, do cristianismo. Aí ele começou, então ele ia. Aí quando ele não gostava: meu primo agora virou careta, meu primo não bebe mais, meu primo não vai mais para as balas. Mas com o tempo ele começou a notar o quê? Que o primo dele estava sempre feliz. Esse é o erro de muita gente, achando que ser crente, ser cristão, ser evangélico é não falar com mais ninguém. Porque eu sou crente. Não, pelo contrário, você é uma pessoa até mais simpática.
Mas tem gente que é religiosa, é diferente. O religioso passa pé dos outros, discrimina. Eu tenho ensinado para vocês, mas nunca caírem nesse erro. Passa o pé de um homem travestido. Cumprimente. Se é seu colega de trabalho, não é verdade? É seu vizinho. Ou você sempre cruza o caminho daquela pessoa. Bom dia, boa tarde. Né? Daqui um dia, você pega uma liberdade maior. Deus te abençoe. Não é verdade? Jesus tem uma bênção para você. Verdade. Eu vou, me entenda bem, eu tenho acompanhamento com vocês, quando você vai ficando mais idade, você tem algum check-up todo ano, né? E tem algumas partes do seu corpo que você tem que levar ao especialista. Eu era dermatologista, eu pedi a primeira vez e eu contei que eu tinha um negócio aqui, uma pelezinha que sempre saía, eu tinha que tirar para fazer pior, para ver o que era. Aí tirei do outro parte, tirei dela, e nesse aqui, quando ela foi tirada, disse, ficou com medo, deixou em casa? Né? Aí, quando eu voltei nela, agora ela falou assim, vamos ver aquele negócio. Realmente sumiu. Eu falei, Deus é bom, doutora. Aí, quer dizer, já aumentei mais o comprimento. No final, eu disse, a minha oração é que Deus abençoe a senhora e capacite a senhora mais e mais em nome de Jesus. Ela, amém. Quer dizer, você vai ganhando liberdade. Mas, às vezes, é uma pessoa que não é, uma pessoa que, às vezes, está na vida do erro. Lembra que o missionário contava que o homem passava perto lá da biqueira e cumprimentava o rapaz lá do crime? Sempre falava, bom dia, irmão. E ele falava, que irmão? Nada, sou teu irmão, nada, se um dia você vai ser. Bom dia, boa tarde, irmão. Um dia ele estava meio desligado e não falou com o irmão. O rapaz falou assim, e aí, não vai me chamar de irmão, não? Ele disse, não, você sempre me reclama comigo. Eu disse, mas agora eu estou indo na igreja. Irmão, então então a pessoa que tem Jesus, entenda bem, ela vai mostrar. E voltando ao assunto do pastor. E o primo dele começou a ver o quê? Que o primo dele chegava a cumprimentar, tudo bem, primo? Bom, fui para a noite, foi uma noite boa, não sei o quê. Mas que nada, ele era um frustrado. Ele disse, sabe o negócio? O meu primo é que está numa boa, eu vou lá na igreja do meu primo, foi e se converteu também. Olharam para ele, tem que olhar para você, Jesus tem que estar em você. Quer dizer, claro, você vai trazer a pessoa, olha, o Pedro disse, não sou eu, não tenho nada de mim para te dar, mas eu tenho Jesus Cristo. E as pessoas vão notar isso com o tempo, que você tem Jesus. Você tem a simpatia, tem a alegria, entenda bem, tem o amor de Cristo e também tem o poder, irmão. Quer ver, a pessoa está precisando de uma oração e vai pedir oração. As pessoas vão pedir, então nós temos que fazer isso. As pessoas devem ver Cristo em nós, devem ver Cristo na nossa vida, ainda que às vezes esperam até alguma coisa. Por exemplo, você ficou com uma doença, ou teve um problema, a pessoa fica olhando, agora o que adiantou estar na igreja? Não sei o quê. Escuta essa agora, capítulo 28. O Paulo sofreu um naufrágio junto com os demais. O navio que levava Paulo para Roma, Paulo era um prisioneiro, foi a naufrágio, quebrou e todos entraram no mar. Mas eles se salvaram, que Deus tinha falado isso. E o capítulo 28 diz, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, usando conosco de não pouca humanidade, acenderam uma grande fogueira. Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, quer dizer, gravetos, né? E pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, uma cobra, lhe acometeu a mão. E os nativos da ilha, os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Visto como que escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Esse homem realmente é um criminoso. Mas sacudindo ele, Paulo, né, a víbora, a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto. Certamente eles conheciam o veneno daquela víbora, daquela cobra. Aí disseram assim, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que ele era um Deus. É a mesma coisa conosco, irmão. As pessoas, quando passamos por uma luta, agora eu quero ver. E você diz assim, seu Deus, surgiu essa doença, surgiu esse mal, mas estou colocando no fogo do Senhor aqui para queimar esse mal. Daqui a pouco a pessoa vai ver que você está com a bênção. Qual é a nossa mensagem? Vamos andar com Cristo, nós vamos olhar para Jesus, o brilho dele vai estar em nós e as pessoas vão começar a ver Cristo em nós, vão desejar ter Cristo que nós conhecemos. Nós temos que mostrar à nossa família que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por isso, mensagem para você, olhe para Jesus, todos os dias, olhe para a palavra.
leia, busque. Você vai ser, Davi diz, todos os dias eu quero morar na casa do Senhor, todo dia eu quero ter comunhão com Ele. Para quê? Para contemplar a sua formosa. Você vai contemplar as maravilhas que estão na palavra de Deus, você vai aprender com Ele. No dia da adversidade você não vai abaixar a cabeça. Essa é a mensagem. Nós começamos com Hebreus 12:2, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Faça isso, meu irmãozinho. Busque ao Senhor, se envolva com Ele, queira uma vida com Ele, e você vai mudar completamente.